Olá! Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos trazer um assunto muito sério que precisa ser discutido à luz da Palavra de Deus: a doutrinação ideológica nas escolas. É certo incutir ideias e doutrinas às crianças no ambiente escolar? Então fica ligadinho que o nosso programa já começou. Que bom ter vocês com a gente, especialmente hoje, a Simone Lacerda não participará do programa. Por isso, quem fará o Chá das Quatro comigo e com a Isa Coimbra é a Priscila Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Priscila. Helena, que delícia estar aqui, meu Deus, que privilégio, com duas mulheres que eu admiro tanto, para mim é um privilégio. Para nós também uma alegria ter você com a gente e com a gratidão da Simone por você ter vindo para cobrir aqui o lugar dela no Chá das Simone, Quatro. maravilhosa, um dia serei parecida com esse glamour, essa finesse que você tem, tá? Pois é, antes de começar a nossa conversa, nós vamos conhecer a nossa quarta integrante do programa de hoje. Ângela Valadão Sintra é pastora e atualmente presidente do Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor, que ela fundou junto com o marido, o pastor Paulo Sintra. Esse ministério atua em diversas denominações no Brasil e no mundo, com torres de oração e adoração 24 horas por dia. Formada em odontologia pela UFMG, Ângela cursou mestrado em teologia e ação pastoral na América Latina. A pastora já escreveu vários livros e atua como apresentadora aqui na Rede Super de televisão. Ela já apresentou o programa Gideões e hoje está à frente do Alinhando os Ponteiros. Ela é mãe de 2 filhos, Suzy Meire e Paulo Sérgio Valadão, e avó de 5 netos. Que coisa linda, que privilégio nosso ter a pastora Ângela Valadão. Seja muito bem-vinda, pastora. Que alegria estar aqui, não é? Eu acho que o chá é das 4, mas com 5. Porque tem alguém especialmente aqui. É verdade. Tem 5 pessoas neste lugar. Tem 5 pessoas nesse lugar, provando que é possível, assim, 2 pessoas ocuparem o mesmo lugar no espaço. É verdade. Gente, a gente está muito feliz de receber essas ilustres visitantes, né? A Priscila, para estar aqui no lugar da Simone, conversando com a gente. E a pastora Ângela Valadão, que é uma referência para todas nós aqui nesse chá. E eu tenho certeza para muitos de vocês que estão nos assistindo hoje. Para falar de um assunto tão importante, que é essa doutrinação ideológica nas escolas, né? A doutrinação ideológica, ela é imposta através de incutir na cabeça das crianças, inculcar nas crianças, né, uma série de ideias que não necessariamente esteja relacionada à educação dessas crianças. Se trata de aquilo que as pessoas acreditam como algo muito importante e que deva ser imposto, vamos dizer assim. Qual que é a diferença da doutrinação ideológica? Ela não oferece espaço para discordância, né? Ou uma opinião que se contraponha. Então, você tem que engolir aquilo que te é oferecido, mesmo que você não concorde. É isso mesmo, doutora? É isso. E, infelizmente, isso está desde o ensino fundamental até o ensino acadêmico e pós-acadêmico. Então, algo que tem sido imposto como uma desconstrução dos princípios da moral, da ética, desconstrução do que a palavra de Deus nos ensina, desconstrução da família, desconstrução até mesmo da noção de pátria, de nacionalidade. E não é algo local, isso não é apenas aqui no Brasil, mas isso é algo mundial. Sim. Está em todas as nações, nos 5 continentes, uma inspiração vinda lá de quem está dirigindo as nações, né, lá da ONU, trazendo orientações para os ministérios de educação. Uhum. Para quem é mãe, é muito claro a gente perceber isso na rotina dos nossos filhos. Mesmo aqueles filhos que foram criados com os princípios bíblicos, dentro de uma ordem, né, doméstica, uma concordância entre os pais, um ambiente familiar saudável. Mesmo filhos que são criados nesse ambiente, muitos deles até estudando em escolas confessionais, a gente percebe uma dissonância no diálogo
né? A gente percebe que, às vezes, nós, como pais, estamos em uma frequência e os filhos estão em outra frequência. Sim. E eles vêm trazendo para a gente uma ideia diferente. E o que eu percebo? Eles vêm com uma certa intolerância àquilo que nós, como pais, estamos ensinando ou aqueles princípios aos quais a gente permanece fiéis, né? Não, isso é inegociável, isso não vai mudar, isso aqui é o que a Bíblia estabeleceu, é o que o Senhor disse que é, e isso é sob essa regra que nós caminhamos, vamos dizer assim, essa convicção que nós caminhamos. E isso não vai mudar. Então, a gente percebe que quando a gente chama para o diálogo e a gente quer oferecer para eles uma outra perspectiva, eles gostam de impor as ideias deles, eles gostam de falar o que eles pensam, o que eles acham. Mas quando a gente discorda e fala, não é bem isso. Não, mas é isso sim, vocês que estão resistindo, vocês que não estão aceitando, né? Ou então, aqueles, por exemplo, eu tenho filhos com temperamentos completamente distintos, né? 4 tem para todo gosto. Aí, eu vejo assim que aqueles que são mais, aquele temperamento mais tranquilo, né? Eles, não, mãe, é isso sim, a gente entende você, mãe, e tal. Mas eles têm uma ideia formada que não veio do nosso lar, que não veio da nossa estrutura, né? Como que mães de crianças, de adolescentes e de jovens adultos, né? Como nós, como pais, podemos interferir, doutora Ângela? Olha, Helena, a gente vê que isso aí basicamente está lá no fundamento da palavra. A Escritura e mesmo a cultura judaica, o ensino era feito no lar. Então, até hoje, né, estive há pouco tempo em Israel e eu vi uma turma seguindo, falando, baba, seguindo o professor, só de meninos na faixa de 7 anos, não tinha nenhuma menina. Aí eu perguntei à guia, por que as meninas não estão aqui? É escola separada de meninos, de meninas? Ela disse, as meninas aprendem em casa com a mãe e aí quando elas chegam num nível é que elas vão entrar para a escola, mas elas estarão no mesmo nível de conhecimento que os meninos. Então ela contando como que as meninas aprendem a escrever com mel. Então, faz a letrinha lá para a criança ir passando o dedinho e sentindo o sabor das palavras, da escrita. Uau, que interessante. Então, a cultura judaica e a cultura que Deus trouxe é os pais ensinando aos filhos, passando isso. Essa cultura que nós temos de um professor, sala de aula e alunos, é cultura grega. Então, isso veio imposto, nós recebemos isso ao longo da história. E o que acontece é que em casa os filhos vão aprendendo o respeito aos pais, a experiência dos pais, e eles vão mantendo aquela cultura. Mas na escola, então, o professor é que sabe, o professor é que manda, o professor é que é o dono do conhecimento, e as crianças, então, crianças e jovens e adultos, eles vão recebendo do professor, o professor é um formador de opiniões, é um formador de culturas. Então, nós vemos que há muitas coisas por trás dessa desconstrução. Há um interesse que quer trazer para as nossas crianças, para os nossos jovens e para a sociedade uma direção em que eles não raciocinem, que eles não pensem. Por exemplo, nós nunca imaginamos de ouvir isso na nossa vida, de que as crianças não nascem homem ou mulher. Então, nunca ouvimos, nunca pensamos em algo tão óbvio, né? Que é qualquer célula do nosso corpo, trilhões de células que nós temos, elas ou são XX ou XY. Então, nós nunca pensamos que haveria um questionamento a respeito dessa ideologia e de tantas outras coisas. E nós percebemos, Helena, que há um interesse. Há pouco tempo, uma americana, infelizmente não me lembro o nome dela, mas o título do livro dela é O Emburrecimento da Educação na América. Uau! Ela começou a perceber que, por exemplo, todos os americanos entravam para a escola e as crianças aprendiam a Constituição americana. Então, o americano sabia defender os seus direitos. Ele sabia o que era certo, o que era errado, de acordo com a Constituição.
E Isso foi banido. A atualidade foi banindo isto. Nós vemos, por exemplo, lá Oxford, a universidade lá de música, tirando do currículo a música clássica. A coisa mais perfeita, mais linda que nós estimulante temos. da inteligência. Exatamente. A música clássica estimula a inteligência. Exatamente. Uau. Então, nós vamos vendo que há uma onda que vem sobre a educação mundial com o interesse de que as nossas crianças, os nossos jovens, não raciocinem, né? Que eles não possam indagar, não possam questionar, simplesmente aceitem. E isso eles estão trazendo para casa também. E isso é algo completamente destoante do aparente discurso de liberdade. Por quê? Se eu não posso discordar de uma ideologia, né, então isso é uma ditadura, certo? Isso está me sendo imposto e eu não tenho o direito de pensar, de refletir, de ter dúvidas, de fazer perguntas, de questionar os pontos de falha dessas ideias que estão me sendo oferecidas, né? Até porque quando você oferece pontos de falhas e busca respostas, isso pode até fortalecer as suas convicções, né? Ou mudá-las. Não, isso realmente está certo, não, isso não está certo. Né? Então, e eu vou repetir isso, é isso que difere, né, a educação da ideologia, porque a ideologia não admite você ir contra, senão você será banido, você será afastado, você será humilhado e você será rotulado. E perseguido. Né? Então, a gente vê isso de uma maneira... Eu nunca imaginei, realmente, ainda ver isso na minha geração. Eu pensei, não, gente, eu acho que talvez os meus filhos, os meus netos vão assistir a coisas muito difíceis. Mas eu estava comentando com meu marido como em 40 anos, nos últimos 40 anos, como tudo declinou muito rapidamente. Não que isso seja uma coisa nova, né? Como você mesmo disse, né, pastora? Essa ideia vem lá dos gregos, né? Sim. Então está aí há séculos. Mas parece que houve uma aceleração nos últimos anos, ou uma maneira mais explícita, não mais velado. Hoje está tudo muito explícito, muito claro. Eu acho que esse processo, né, da própria globalização, né, das redes sociais, a informação fácil, acho que tudo isso foi acelerando, né, esses conhecimentos, essas ideologias, enfim, que chegassem, né, nas nossas casas, nos nossos filhos. Contudo, até trazer aqui para a gente conversar sobre isso também, eu fico pensando assim, o mundo é esse, né? O mundo, nós precisamos nos posicionar, mas a realidade é essa. A informação, ela é extremamente importante. Os nossos filhos, né, eles precisam saber o que está acontecendo. É claro que dentro das idades, de acordo com as idades. Eu não vou ensinar para uma criança de 4 anos aquilo que ela não precisa saber. Não vou ficar falando ali de coisas que naquela faixa etária não é interessante. Mas eu quero dizer assim, eu acho que essa questão da escola, muitas vezes, ultrapassar o limite, ela tem também um outro ponto aí, que também é a falta, às vezes, dos pais de cumprirem ali o papel em relação à educação diante das informações. Porque a gente vê, às vezes, algumas famílias que falam assim, não, esse assunto a gente nem toca aqui dentro de casa. Então, não se conversa sobre determinado assunto dentro de casa, mas aí escuta fora, né? Com qual a criança vai se relacionar lá fora. Então, assim, é uma informação que ela, de alguma forma, precisa ser trabalhada dentro de casa. Não é uma coisa que pode ser negligenciado, né? Então, eu acho que também é interessante a gente falar sobre esse posicionamento, porque a gente pode se posicionar, não, as escolas, elas não devem fazer isso, eu concordo, mas existe também uma lacuna dentro das casas de abordar, é o que você falou, de educar mesmo, de abordar assuntos respectivos às idades, mas que são a vida deles. A gente não tem como excluir eles, né? Fingir que algumas coisas não estão acontecendo. Estão.
Mas é a gente que tem que ensinar, né? Mas aproveitando Pode falar, Priscila, por favor. Não, eu ia falar que dessa forma que a Isa falou, até a gente, enquanto pais, sermos bem mais incisivos e mais, vou até falar uma palavra que talvez não seja tão boa, mas agressivos nesse ensino e muito intencionais no sentido de mostrar que tem algumas coisas que são inegociáveis, que ainda que a postura do professor seja aquela de quem está trazendo o conhecimento, né? Porque antigamente, inclusive, o professor ficava num tablado acima dos alunos, né? Demonstrando que ele estava num nível acima daqueles meninos no que diz respeito ao conhecimento que viria a ser colocado naquele ambiente ali. Claro que hoje, devido a todas as informações, a tecnologia e a difusão do conhecimento de forma mais democrática, isso cai por terra totalmente. Mas a nossa posição enquanto pais, dentro de casa, ela precisa ser muito mais enfática, sabe? É um negócio que precisa inculcar, esse inculcar da cultura judaica que a pastora Ângela fala, tem que ser todos os dias, gente, não dá para negociar. Agora, aproveitando essa fala de vocês, eu quero perguntar para as três. E o que fazer então? Colocar os nossos filhos numa homeschooling? Uau! Homeschooling hoje é uma grande bênção, uma grande bênção. O homeschooling nada é mais do que essa volta ao início. A gente tem de aproveitar enquanto há abertura para isso. Porque realmente as crianças que são educadas em homeschooling, os pais ensinando, elas com 15 anos já estão na faculdade, né? Há uma diferença entre a informação e o conhecimento. Hoje, nossas crianças, nossos jovens, eles têm muita informação, eles sabem onde achar informação, mas não têm conhecimento. O conhecimento é dentro, o conhecimento entra. Por exemplo, nós aprendemos a tabuada. Decoramos a tabuada. Então, nós temos... Eu e a pastora Ângela, assim, vocês duas eu não sei. Não, mas sim, de decorar. Sim, eu decorei. Sim, também era da época, porque agora parece que não é mais Agora assim, não é né? mais decoreba, Então, não. o que acontece? Nós adquirimos conhecimento. Os meninos têm a informação de como fazer uma multiplicação, uma divisão, através da Tabuada. não da tabuada, do celular. Sim, da me calculadora. fugiu a Da calculadora. Sim, calculadora. Através da calculadora. Eles têm informação, mas não têm conhecimento. Em casa, os pais têm a oportunidade de trazer o conhecimento para os filhos. Então, por exemplo, eu vejo assim, não é apenas os pais trazerem algo picado, fracionado do que está havendo ao redor, mas haver essa entrega de conhecimento diário. Por exemplo, eu tive uma visita sexta-feira da semana passada, um irmão que é médico, a esposa é psicóloga, demoraram a ter o filhinho veio como um milagre. O Samuel está com 10 anos. Eu fiquei maravilhada com o Samuel. Ele tem 10 anos, ele trouxe um livro de matemática e falou, pastora Ângela, eu amo matemática. E olha aqui, meus pais compraram esse livro e eu já estou quase terminando. Ele está fazendo extracurricular. Isso é conhecimento. Aí ele me mostrou a Bíblia dele, a Bíblia temática. Eu não conhecia ainda a Bíblia temática. Uma Bíblia de adulto, mas cheia de gráficos, com a cronologia dos reis, a cronologia ali desde Adão, e um mapa de toda a cronologia, desde Adão até o Apocalipse. E ele foi passando as páginas e me dizendo, aqui eram os reis bons, aqui os juízes assim, aqui isso assim. Eu falei, puxa, parece que você já folheou essa Bíblia toda. Ele, claro, eu já li com a minha mãe só umas 3 vezes a Bíblia toda. Só umas 3. Que coisa linda. Ele tem 10 anos e sabe o que ele me propôs? Ele falou, pastora Ângela, eu gostaria de fazer um vídeo para as crianças ensinando sobre cada livro da Bíblia. O que a gente percebe? Houve interesse de ensinar a essa criança. Investimento. As crianças respondem. Esse menino, ele pode ir para a faculdade, ele é muito inteligente, ele vai talvez ser um médico igual o pai, ou um psicólogo como a mãe, ele vai ter a carreira dele, mas ele vai entrar na faculdade
sem se contaminar com o que tem de responder na prova. Porque os cristãos hoje têm de separar o que tem de responder na prova, o que tem de fazer para tirar uma nota, trabalhos elaborados, mas que eles não concordam com aquilo, é apenas para ter a nota na escola. Então, eu vejo assim que realmente há o que a Isa disse, tem de haver esse investimento, esse conhecimento, e nós temos apenas uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Os conceitos científicos, eles mudam. Houve tempo, Galileu Galilei quase foi para a fogueira, porque ele disse que a Terra era redonda. Né? Quem disse que... Hoje quem vai para a fogueira, quem disse que a Terra é plana. Né? Sempre muda. É algo assim, inimaginável, né? Que alguém no século XXI, com as fotografias, com todas as provas, dizer do terraplanismo da Terra. Né? Então, nós vemos o seguinte, que é necessário que os pais tragam para os filhos o ensino, a base. E a gente entender, Helena, de onde vem isso? De onde está surgindo essa desconstrução dos princípios morais? A desconstrução da família, a desconstrução da própria igreja, da fé, a desconstrução de nacionalismo, de pátria, de patriotismo, de princípios morais. Essa desconstrução, ela está vindo a partir de quando a ciência, eu estava falando que a ciência tem os seus conceitos. Quando eu estudei odontologia, a gente tinha a definição de cárie, que é da minha época, formei lá na década de 80, a cárie era tida como uma doença irreversível. A desmineralização do esmalte acontece por ação de bactérias, né? E que era irreversível. Então, o dentista que formou na minha época, quando a gente passava a sonda exploradora num tecido carioso, no molar está bonitinho, mas a sonda agarrou, então ali tem cárie. Broca em cima, íamos com a broca e restaurávamos. Então se começou a questionar, será que é irreversível? Então veio o flúor e se descobriu que o esmalte remineraliza com flúor. A ciência estava certa? Não, estava errada. Mas todo mundo tinha como certa, porque foi até ali que ela caminhou. Então tem muitos conceitos. Agora, a verdade em que devemos nos ancorar, que nunca mudou, é a palavra de Deus. É isso mesmo. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro. Hoje, recebendo a pastora Ângela Valadão, e nós estamos conversando sobre a doutrinação nas escolas. Muito bem. Pastora Ângela, você estava no último bloco falando com a gente sobre Deus ser o Criador de todas as coisas. Sim. E, às vezes, a gente está aqui combatendo uma questão, debatendo sobre essa questão, que é apenas o efeito colateral. Sim. O fruto. Sim. E a raiz desse problema é querer excluir Deus da equação da vida. Sim. Né? Sim. Você estava conversando com a gente nos bastidores, falando que você acabou de vir de um congresso. Fala um pouco para a gente sobre isso. Ah, que coisa boa! Estive no congresso do TDI, que é a teoria do design inteligente, junto com 2 grandes cientistas. Aliás, havia cerca de uns 20 cientistas em todas as áreas. Então, tanto da filosofia, da psiquiatria, médicos, físicos, químicos, biólogos, coisas tão lindas. Por exemplo, a questão da antevidência. São 4 pilares da teoria do design inteligente. Design inteligente é ciência mostrando que todas as coisas que existem são fruto de uma mente extremamente inteligente, que planejou tudo e que fomos feitos planejados. Tudo surgiu não como a teoria da evolução diz, que foi bilhões e bilhões de anos, porque hoje já está assim, pela própria ciência, a teoria da evolução está em descrédito. Por quê? Ela tem
vamos dizer assim, a geração espontânea. Como é que a vida veio nos primórdios, uma sopa escaldante, venenosa, e como poderia a vida surgir? Pelas próprias leis de probabilidade da matemática, era impossível, mesmo com bilhões e bilhões de anos. E a gente sabe que o tempo, por exemplo, a nossa xícara de chá, se ficar aqui 100 anos, ela não vai ficar mais quentinha, mais docinha, ela não vai se aprimorar, ela vai se deteriorar. É a segunda lei da termodinâmica. Então, nossas crianças, nossos jovens, só com a segunda lei da termodinâmica já acaba com a teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? Pega tudo caos e que vai se organizando em bilhões e bilhões de anos. Mas a segunda lei da termodinâmica nos diz que o organizado, ele parte para o desorganizado. Sim. Em palavras simples, né? Se nós construímos uma casa linda e deixarmos essa casa fechada por 100 anos, ela não vai estar mais bonita daqui 100 anos. Não mesmo. Ela vai estar destruída, cheia de infiltração, caiu o telhado, a chuva, mato, e ela estará destruída. Assim é tudo. O próprio universo hoje já se tem pela ciência, pela cosmologia, pela astronomia, com as sondas, com os telescópios, tirando as fotos do nosso universo, já se sabe que o nosso universo está em expansão, ou seja, está morrendo. Ele está indo para a destruição. A palavra de Deus já nos diz isso, que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então, a Bíblia é esse parâmetro absoluto que nós temos. E há uma desconstrução da valorização da palavra de Deus. Então, querem dizer que o criacionismo científico não seja ciência. Claro que é ciência. Por exemplo, se eu tenho esse sofá aqui, eu não vou acreditar que esse pano jogado ao léu, nem sei de onde que veio esse tecido, esse veludo, juntou com a espuma, juntou com a madeira e virou um sofá. Espontaneamente virou um sofá. Espontaneamente. Então, se eu não creio nessas coisas tão simples que estão diante dos meus olhos, como eu vou crer que a complexidade da vida, o nosso corpo, o sistema imunológico, que coisa tremenda. Sim. Então, a questão da antevidência, a complexidade, é chamada complexidade irredutível. Ou seja, nós não podemos tirar nada para que venha a existência, que seja um vírus, que seja uma bactéria, que, por mais simples que seja, é complexo. Não é? Dentro de uma célula, é como se fosse uma cidade de anõezinhos, nanômetros, né? Uma cidade com sinalização, com fábrica, com produção, que tem uma informação. Então, o DNA, por exemplo, é um extra supercomputador, que os nossos computadores usam 2 dígitos, né? Usam o 0 e 1. O DNA são 5 proteínas que vão se formando ali, então está muito além da nossa capacidade. Como isso é aleatório, como que isso é ao acaso, se até hoje não vimos o acaso fazer absolutamente nada. Então, uma criança que é ensinada na palavra de Deus, ela pode dizer ao professor: professor, antes do Big Bang, o que era? Ele vai ter de dizer que era nada. Como é que o nada, do nada, cria tudo? Não é? A segunda lei da termodinâmica, professor, como o senhor explica a teoria da evolução com a segunda lei da termodinâmica? Então, nós temos de pensar. E é tão interessante você dizer isso, porque nós estamos num processo de emburrecimento coletivo. Exato. Né? É promovida uma idiotização coletiva. Haja visto as ferramentas como as artes, por exemplo. Como você mesma citou, a música clássica que estimula a inteligência sendo colocada de lado como algo de segunda categoria ou antigo, ultrapassado, enquanto a gente vê a música moderna
com 2 notas batidas sucessivamente, Repetitivas. coisas disformes sendo chamadas de expressão artística. Então, a gente realmente vê um combate a isso tudo, a esse design inteligente, maravilhoso, sim. né? Com o grosseiro, grotesco, né? E nós vamos ter, viu, Helena, se Deus quiser, vamos ter um congresso aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, mas nós estamos também conversando com vários pastores, né, Central, da 8ª, vários pastores aqui para a gente ter algo bem impactante para Belo Horizonte, porque São Paulo eles já têm, lá no Nordeste, eu vim agora do Rio. Então, cientistas, que coisa mais linda, por exemplo, a bioluminescência, pegou um vagalume. Então, há vários tipos de vagalumes. E eles acendem e apagam a sua luzinha ali no seu traseirinho. Aquilo é comunicação. Comunicação com a sua espécie, comunicação para a reprodução. É uma fala, é uma inteligência. E sabe de onde veio a iluminação, as lâmpadas LED? Nossa, inspiradas nos vagalumes. Porque o modo como ali o traseirinho deles está disposto, aquelas células ali, eles falam, olha, isso aumenta a luminosidade. Dura mais a luminosidade e aumenta a sua capacidade. Então, copiaram, são as lâmpadas LED. O carrapicho, né? A gente vê aí Os velcros. Os velcros, né? Inspirados do carrapicho. E até as cores, né? As cores que a gente veste, elas são extraídas da natureza, inspiradas na natureza. Ou seja, há uma inteligência extremamente maravilhosa que se mostra nas obras criadas. Coisas que nós ainda não penetramos ou que vemos e ficamos maravilhados, né? E então é necessário trazer nossas crianças para pensarem, para pesquisarem, para verem. Olha, vamos ver aqui o beija-flor. Gente, que coisa tão linda, como que ele se movimenta, as asinhas dele, como acontece isso. Certos animaizinhos que têm uma capacidade de dar um salto 100 vezes mais do que a altura dele. A gente fica aí com o João do Pulo falando, oh, que maravilha, pulou 3, 4 vezes a sua altura, né? Então, tantas coisas lindas na natureza, frutos do acaso? Frutos do acaso? Essa é uma boa pergunta. E a gente sabe que nós, como pais e líderes e influenciadores, de alguma forma nós temos que chamar a nova geração, né? Levantar essa próxima geração e despertar neles o desejo de aprender. Muitas vezes nós, como mães, queremos terceirizar a educação para o tablet. Ah, você está me incomodando muito, toma aqui o celular para se distrair, toma aqui o tablet para se distrair. Que tal dar um bom livro para o seu filho? Que tal estimular a pesquisa, o questionamento? Dá trabalho? Dá trabalho, mas o resultado é divino. Nós vamos dar um tempinho nesse nosso papo que está maravilhoso, né? Para mostrar, trazer para nós aqui a opinião masculina aqui no nosso programa, no quadro Contraponto. Vamos conferir? Eu penso que é um assunto extremamente difícil, até porque o papel da escola é estabelecer o que nós chamamos de educação escolar, não doutrinação familiar. Isso é o papel da família. Infelizmente, nós estamos vivendo a inversão de valores. A escola quer assumir o papel do pai e da mãe, o que nós chamamos de cultura familiar. É papel do pai, da mãe e da família estabelecer literalmente as bases do que nós chamamos de ethos, ética, o que Paulo vai chamar também de costume. As más conversações corrompem os bons costumes. A escola não tem o direito de se envolver nas bases, nem religiosas, nem familiares, nem tampouco nas convicções de fé de uma família. O papel da escola é ensinar cultura e educação, não educação familiar. É muito interessante. Uau. Aí. Ele colocou uma coisa, eu só discordo, o papel da escola é ensinar cultura. Não, cultura também eu acho que é uma coisa da família. Sim. Né? Eu acho que a cultura ela começa a ser fomentada na forma como a família se organiza, aquilo que ela valoriza. Então eu acho que sim, a escola também pode ter alguma participação nisso,
Mas eu acho que o fundamento, né, da família, ele não pode ser corrompido por esse papel que a escola está tentando ocupar. A escola está tentando ocupar um papel de eu vou resolver a vida desse indivíduo e eu vou direcionar o caminho que esse indivíduo vai caminhar. Sim. E esse não é o papel da escola. Né? Tanto a escola, inclusive a igreja também, elas são colaboradoras, cooperadoras no processo educacional do indivíduo. Sim. Mas a família, ela detém essa responsabilidade. E aí talvez seja nosso principal ponto de reflexão, né? Eu vou dar o meu testemunho pessoal. Hoje, com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, com as coisas que eu já aprendi, errando também, né? Você precisa saber, mãe, você precisa saber. Sabe aquele cultinho doméstico que você faz com seu filho? Ele é muito importante, mas ele só não basta. Então, nós temos uma tendência a querermos terceirizar a responsabilidade, a querer que outra pessoa faça o que é para nós fazermos. Não, eu levo meu filho na igreja todo domingo, mas pensa as horas que uma criança passa na escola dominical na igreja e quantas horas ela passa na escola e quantas horas ela passa com você em casa. E quantas horas ela passa na tela, né, Helena? Na tela. No YouTube. Também sendo influenciado por aquilo que ele recebe ali da tela. Então, nós temos, enquanto pais, uma responsabilidade gigantesca de compensar todas essas informações externas que os nossos filhos estão a receber todos os dias e equilibrar com a verdade da palavra do Senhor, né? Então, é um desafio diário. Aí eu acho, sendo bem honesta, que o nosso desafio, sabe, pastora Ângela, ainda é maior. Porque eu vejo que os filhos também são um reflexo dos pais. Então, às vezes, é o pai que não está cheio da palavra de Deus, sim, é o pai que não está fornecido aí de conhecimento bíblico. Então, a gente não vai ensinar isso mesmo, porque a gente não está nesse lugar, sim, né? Então, por exemplo, como é importante a gente realmente entender um assunto, pesquisar, ver a luz da palavra e aí, diante disso, a gente trazer para os nossos filhos. Né? Porque é isso que a Helena estava falando também no sentido no início do programa, dos filhos questionarem, não aceitarem, mas se a gente também, enquanto pais, for uns pângua que não tem uma informação realmente atrativa, um conhecimento profundo, sim, e coisas superficiais, não vai colar. Às vezes a gente entra em debates que não tem nenhum tipo de produtividade, ao invés de buscar informação, estudar. Tem vergonha nenhuma, pai e mãe. Não, eu não estou sabendo conversar com meu filho sobre esse assunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender. Porque quantas vezes nós também fomos estimulados à preguiça, a não estudar. E teve uma época que a educação formal ela foi demonizada. Não vai para o seminário, não vai estudar teologia, não vai estudar a faculdade, não, porque na faculdade você se perde. Né? E, na verdade, o que nós precisamos é justamente... Essa semana eu falei para o meu marido que 2 dos nossos filhos, um faz história, e o outro faz matemática. E a terceira, a Sofia, a última, ela está fazendo letras. Eu falei, meu Deus, eu estou com potencialmente 3 professores dentro de casa. O campo missionário mais desafiador de todos os tempos. Eu estou enviando 3 missionários para o campo missionário mais desafiador. Porque antes não era visto assim, né? Um professor, às vezes, era visto até como 2ª categoria. Eu sei que porque eu sou casada com um. Mas, nossa, vai ser professor? No Brasil, é tão difícil ser professor no Brasil, se ganha tão pouco, se ganha tão mal, né? Sim. E eu mesma, não entendendo isso, quantas vezes eu falei, mas você vai professor? Esse cérebro privilegiado vai ser professor? Aí o Senhor tratou comigo e eu entendi que a sala de aula hoje é um campo que precisa dos nossos filhos cristãos transformados, lavados no sangue de Jesus e que valorizem realmente a essência da vida que é o Senhor. Não dá para excluir Deus da equação da vida, né, pastora? E eu quero dar uma dica, viu, sim, Helena? Aproveitar favor. Aqui o programa. Lá no Congresso, eu ouvi 2 testemunhos de 2 cientistas que se converteram, eram ateus, se converteram a Cristo com o ensinamento do design inteligente, do criacionismo científico. E eu quero deixar esses nomes aqui. Nós vamos ter o Congresso, mas é bom já procurar. Não sei se dá para o pessoal colocar aí na tarja os sites e os canais no YouTube. Dr. Marcos Eberlin, do TDI, do Design Inteligente,
E o professor Adalto Lourenço vai lá e você clica e assiste a estas palestras. Eles dão palestras no Brasil, nas nações, nas universidades, mostrando a maravilha do livro de Deus, porque Deus se revela nas Escrituras, no livro que nós temos, a Bíblia, e Deus se revela na natureza, como ele fala na carta aos Romanos. Então, é tão magnífico, é tão maravilhoso estudar o livro da natureza e ver Deus. Você fica maravilhado. E o homem se inspira e cresce e aprende com o Criador. Então, essa é a base para a gente não permitir que nossos filhos fiquem burros, que eles não consigam raciocinar, mas que eles busquem conhecimento, como esse menininho de 10 anos. Eu posso fazer vídeos sobre cada livro da Bíblia. Uau. Ele tem conhecimento. Muito bom. Com essa dica maravilhosa, a gente encerra esse programa, gente. Que vontade de ficar mais nos deliciando com os ensinamentos aqui da pastora Ângela. Eu tenho certeza que esse chá abençoou você. E nós nos despedimos e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo Chá das 4. Até lá. Dá tchau pra eles, meninas. Tchau, gente. Até a próxima.